Olá, bem-vindos à nossa aula de introdução à lógica. E antes de mais nada, né, vamos levantar a questão: o que que é lógica? Hoje em dia, a lógica é a ciência ou a disciplina que estuda o raciocínio. Quais são as leis que regem o processo de raciocinar e como você deve proceder para estruturar um raciocínio correto? E quais são as maneiras pelas quais os raciocínios, né, são incorretos? Quais são as falácias lógicas? Esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que a lógica é uma disciplina que foi fundada por Aristóteles. E a obra ou a compilação que contém os livros de lógica é o Órgão, né, que está aparecendo aí. O Órgão, na verdade, é um livro composto de 6 livros. Então você tem dentro do Órgão as categorias, o Peri-Hermenés, que costuma ser traduzido como da interpretação, e aí você tem os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, os tópicos e os elencos sofísticos, que muitas vezes se traduz também como refutações sofísticas, que seriam as falácias. São argumentos que parecem verdadeiros, parecem demonstrativos, mas não são, e que enganam as pessoas. Uma coisa interessante de se observar é o seguinte, esse termo lógica não foi utilizado por Aristóteles para designar essa disciplina. Na verdade, o termo sequer aparece no órgão. O termo que Aristóteles usava era o termo analíticos, né? Tanto que o que nós estudamos como lógica hoje, está concentrado no livro da interpretação, Peri-Hermenés, e no livro dos analíticos anteriores. Muito do que aparece no restante do órgão não é estudado na disciplina de lógica. Esse livro mesmo que nós estamos vendo aqui é uma compilação feita pelo Andrônico de Rhodes, né? Não é também uma compilação feita pelo próprio Aristóteles, mas que se consagrou aí, historicamente, né, como um conjunto das obras preparatórias, né, para quem vai adentrar os estudos filosóficos. Então a gente pode pensar no órgão como um conjunto de ferramentas linguísticas e cognitivas e metodológicas que vão preparar o estudante, o estudioso, para se tornar um filósofo. Então, em que sentido preparar um filósofo? Não é preparar uma pessoa que vai se colocar na posição de como se fosse um cientista, uma pessoa que vai investigar o mundo, a natureza, a sociedade, o ser humano, certo? E ele precisa estar munido de uma série de ferramentas e recursos, né? E essas ferramentas e recursos estariam sendo providas aí pelo órgão. Então, do mesmo jeito que o sujeito que vai, sei lá, trabalhar como contador, né, ele precisa estudar matemática, o sujeito que vai trabalhar como engenheiro precisa saber cálculo, né? Bom, o sujeito vai adentrar a área, né, dos estudos filosóficos, que abrangeria aí não só as ciências humanas, mas também as ciências exatas, ele tem que ter um domínio, né, dessas ferramentas que incluem a lógica, o que nós chamamos hoje de lógica. E por que que eu estou falando incluem a lógica, mas o que nós chamamos de lógica não esgota o que existe no órgão? O órgão não tem muito mais. Inclusive, uma coisa interessante é que, na base da lógica do Aristóteles, você tem, na verdade, uma teoria semiótica. Ou seja, nesse livro das categorias e no próprio Hermenéias, o Aristóteles coloca a questão de como nós usamos as palavras, como nós usamos a linguagem para nos referir às nossas percepções e aos eventos do mundo. Como nós usamos a linguagem para simbolizar o que nós vemos. Então, isso está na base da lógica aristotélica, vamos colocar assim. E aqui já começa um ponto de diferenciação brutal em relação à maneira como a lógica é abordada tradicionalmente, né? Se você for estudar lógica na faculdade ou na escola, né? Provavelmente você vai ser introduzido, por exemplo, a lógica, né, vai estudar os termos, as proposições e os silogismos, que são os raciocínios. E a coisa começa das proposições, né? Passa-se muito rapidamente pelos termos. E então, né, você já estuda, né, as oposições entre, né, os tipos de declaração que se pode fazer, afirmativa, negativa, universal, particular. Então você já entra nos silogismos. E o problema disso é que se passa batido por toda essa parte da simbolização e da representação, né, do que nós estamos falando. De que maneira o discurso representa e produz conhecimento sobre o mundo. Então, as categorias vai tocar justamente nesse assunto, de uma maneira muito especial. Então, gostaria de reafirmar isso. A lógica, ou mais especificamente, né, essa propedêutica, essa preparação intelectual para quem vai se aventurar em investigações filosóficas, essa preparação começa com o quê?
Ela começa com a questão de como nós usamos as palavras para nos referir aos objetos e os eventos que nós percebemos no mundo real, né. E a respeito disso, Aristóteles coloca de uma maneira ele coloca isso no livro da interpretação, o Peri-Hermeneias. Ele fala: "Olha, nós temos os objetos do mundo, esses objetos produzem afecções, quer dizer, eles afetam os nossos sentidos, e essas afecções, nós damos nome a elas, mas nos referindo aos objetos que produziram essas afecções. Então, estabelece aí um triângulo semântico. Existem as coisas, né? Essas coisas estimulam, né? Aristóteles usava o termo afecção, né, para falar de algo que afeta os sentidos e produz as afecções, que são as percepções. Mas essas coisas geram percepções, nós damos nomes a essas percepções para nos referir às coisas que geraram essas percepções. Então, no livro das categorias, ele começa com um esquema muito mais simples, de certa forma, pegando só 2 pontos do triângulo semântico, que o signo, né? Essa não é a nomenclatura que Aristóteles utiliza. Ele fala das palavras, das noções e da composição sonora das palavras, né? Modernamente, a linguística vai chamar isso de signo, que contém uma dimensão que é o significante, que é a dimensão acústica da palavra, como que essa palavra está estruturada sonoramente, né? Ali tem 2 fonemas, por exemplo. Maçã, você pegar uma palavra que você discerne como palavra, porque ela tem uma estrutura, uma ordenação acústica, como por exemplo a palavra somi, somi, né? Você percebe que isso é diferente de um urro, um sussurro, alguma produção sonora que não tem nenhuma estruturação semântica, né? Você vê que esses sons não são palavras. Agora, somi, opa, peraí, eu estruturei isso aqui acusticamente. Eu sei um significante. Eu vou te falar mais, essa é uma palavra grega, né, do grego moderno, inclusive. Beleza, então você já sabe, ó, isso é um significante da língua grega. Agora, qual o significado? O que que é somi? Somi é pão em grego. Então agora você sabe que se você entrar na Grécia e você falar para um grego somi, a imagem que vai vir na cabeça dele, a noção que vai vir na cabeça dele vai ser uma imagem de um pão. E esse daqui é um dos princípios fundamentais aqui. As palavras estão apontando para algo, né? Quando eu te entrego uma palavra, eu te entrego um termo, aquilo vai fazer com que alguma noção venha na sua mente, imediatamente. Então imagina, se nós estivéssemos num campo aberto e eu não falasse nada para você, mas eu apontasse para a lua, como a menina aí da imagem, né? Você imediatamente entenderia que eu quero que você olhe para aquilo. Estou me referindo a aquele objeto específico, a lua, mas eu não estou usando palavra nenhuma, estou só usando um gestual. Agora, ao invés de usar o gestual, eu poderia simplesmente virar para você e falar lua. E você, estando nós em um campo aberto, com a lua grandona ali no céu, você olharia para ela. Tudo bem? Então, as palavras apontam para algo, fazem você olhar para algo que está no mundo real, ok? Esse é o primeiro ponto. E aí vem um segundo aspecto da teoria do Aristóteles, né? Da teoria semiótica do Aristóteles, né? Semiótica significa o estudo dos signos, porque semeion em grego é signo. E esse é um termo moderno, né? Aristóteles não conhecia esse termo, não deu esse nome, né? Porque ele está fazendo as categorias, mas conhecendo semiótica, né? Nós sabemos que é disso que se trata. E, inclusive, existem alguns estudos que são feitos hoje em dia falando da semiótica de Aristóteles, que está presente nesses 2 livros. Então, isso é muito interessante, não é uma coisa que eu estou inventando, ok? E aí tem um ponto aqui que é extremamente interessante, que Aristóteles fala assim, olha, alguns termos, a maneira como nós usamos os termos, ela pode ser unívoca, equívoca e análoga, ok? Esses já são traduções latinas dos termos que ele usou em grego. E nós podemos montar um quadro com esses termos. Aqui, né? Considerando que nós temos um significante e um significado, e nós estamos pegando uma mesma palavra, um mesmo termo, sendo usado em 2 orações diferentes, ok? Então nós temos que considerar o contexto é esse. Então, por exemplo, aqui, o boi é um animal, o homem é um animal. Então a palavra animal aparece nas 2 orações, né? Então, com base nisso, eu observo o significante. Ó, o significante é
a estrutura acústica da palavra. Animal, animal, é a mesma palavra, né, em termos acústicos, o mesmo som, a mesma grafia. E o significado é exatamente o mesmo? Então, por exemplo, se eu falo que o homem é um animal, o que que eu quero dizer com animal, né? Ah, eu estou falando de um ser vivo dotado de órgãos dos sentidos, né, que se movimenta. E quando eu falo boi é um animal, estou falando a mesma coisa, um ser vivo com órgãos dos sentidos que se movimenta. Então, estou falando da mesma coisa. A palavra animal tem o mesmo significante, o mesmo significado, ou seja, a palavra animal está sendo usada de modo unívoco. Tudo bem? Existem os termos equívocos. Então, no contexto, eu comi uma manga hoje e a manga da minha blusa, sei lá, é preta. Então, veja, aqui o significante é igual. A palavra manga é escrita e pronunciada exatamente da mesma maneira, embora quando Aristóteles escreveu isso, ele estava considerando só a pronúncia. Agora, o significado é o mesmo, né? Então, quando eu falo que eu comi uma manga hoje, estou falando da fruta que nasce da mangueira. E quando eu falo a manga na minha blusa, é uma parte da minha blusa. Algumas blusas têm manga e outras não, né? Blusa regata não tem manga. Então, opa, aqui a palavra manga, embora seja, né, estruturalmente, acusticamente a mesma, são palavras diferentes, são termos diferentes que estão apontando para coisas diferentes. Tudo bem? Aqui eu usei o termo sinônimo para me referir a palavras que têm significantes diferentes, ou seja, têm sons diferentes, têm estruturas, são escritas de maneira completamente diferente, como, por exemplo, bravo e zangado, ok? Mas têm o mesmo significado, quer dizer, apontam para a mesma coisa, certo? Importante observar aqui que essa não é uma distinção que o Aristóteles faz, ok? Inclusive, quando ele escreve a palavra sinônimo em grego, ele está querendo falar dos termos unívocos. Mas aqui estou usando o termo sinônimo tal como nós usamos na nossa gramática, na nossa nomenclatura de hoje, ok? Veja, temos também as situações em que o significante é diferente, o significado é diferente, então quer dizer, são termos completamente diferentes, né? Como vermelho e asfalto, né? A estrutura acústica é diferente e apontam para coisas completamente diferentes, ok? E nós temos os termos análogos. Esse é uma distinção que o Aristóteles faz no livro das categorias e é uma distinção absolutamente fundamental. Porque, veja, tanto o significante quanto o significado, eles são aproximados, eles se assemelham, mas eles não são iguais. E a gente vê isso muito em palavras derivadas. Então, por exemplo, a palavra saúde é a palavra saudável, sanitário, insalubre, são, sanidade, quer dizer, elas apontam para coisas aproximadas, quer dizer, significam coisas que são análogas, têm relação, e o significante é semelhante também. Então, a gente vê isso também muito nos verbos. Por exemplo, eu comi, ele comeu, nós comemos, eu comerei, né? Veja que em todos esses verbos, eles estão conjugados em tempos diferentes e com pessoas diferentes, mas todas essas palavras são análogas, se referem todas ao ato de comer, só que em tempos diferentes, com pessoas diferentes. Né? Então, essa é uma distinção absolutamente fundamental. Há termos unívocos, equívocos e análogos, e quando você lê um texto em que o mesmo termo aparece várias vezes repetido, é muito importante você distinguir se esse termo está sendo usado de modo unívoco, equívoco ou análogo. Porque uma coisa que acontece bastante é nós usarmos o mesmo termo e mudamos ligeiramente o seu significado, principalmente se for um texto longo. Bom, para quem é aluno do Ferramentas da Inteligência, né, existe aqui uma série de exercícios e atividades em que você pode praticar a sua capacidade de distinguir quais são os termos unívocos, equívocos e análogos. Como isso aqui é um vídeo de YouTube, não vou adentrar esses exercícios. Né? Quem tiver interesse em se aprofundar, praticar e treinar a capacidade de fazer essas distinções, convido a dar uma olhada no Ferramentas da Inteligência e se tornar aluno. Mas, só para você ter um gostinho, né? Eu vou pegar aqui um exemplo dos exercícios que consta aqui embaixo. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Hoje eu tive muito trabalho para realizar o trabalho que me deram no trabalho. Então, você vê que a palavra trabalho é usada 3 vezes aqui. O que nós temos que avaliar? Se esse termo, trabalho, está sendo usado de modo unívoco, equívoco ou análogo. Quer dizer, podemos ver de cara que se trata exatamente do mesmo significante, né? A palavra trabalho é a mesma.
Agora, e o significado? Será que a palavra trabalho está apontando para a mesma coisa todos os 3 momentos? Quando eu falo que eu tive muito trabalho para fazer algo, quer dizer que eu demandou muito esforço. Então, aqui trabalho é sinônimo de esforço. Para realizar o trabalho, que trabalho, né? Aqui eu estou me referindo a alguma tarefa que me foi dada para realizar. E me deram essa tarefa para realizar onde? No trabalho. Então, aqui trabalho se refere ao local, né, onde eu vou trabalhar. Então veja, hoje eu tive que me esforçar muito para realizar as tarefas que me deram no escritório. Seria uma outra maneira de dizer essa mesma frase. Ou seja, a palavra trabalho se refere a coisas completamente diferentes. Então, o termo trabalho está sendo usado de modo equívoco, ok? Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é esse. Então, eu falei aqui, esse verão está chuvoso, e a pessoa respondeu, sim, mas o verão é a minha estação favorita. Então, veja, estamos falando da mesma coisa quando usamos o termo verão? E sim, aqui estamos falando da mesma coisa, da estação. Ou seja, a palavra verão está sendo usada de modo unívoco. Tudo bem? Então, isso que eu acabei de falar corresponde ao primeiro capítulo do livro das categorias, né? E no segundo capítulo, a gente entra num conjunto de distinções que costuma deixar perplexas as pessoas que leem esse livro pela primeira vez. Inclusive, né, a gente poderia dizer que o segundo capítulo das categorias ele é o mata-burro do livro, né? Porque é o ponto em que você tem dificuldade de atravessar, né? Você pode até ler e tal, mas você não entende do que ele está falando e, né, depois ele entra na questão das categorias e aí você começa a ler sobre as categorias, né, as famosas 10 categorias de Aristóteles e naquele segundo capítulo parece que não era tão importante assim, mas ele é absolutamente vital para você entender a semiótica de Aristóteles e, digo mais, entendendo o segundo capítulo, você deu o passo necessário para você depois entender os tópicos de Aristóteles. Porque as sementes do que vai ser desdobrado no livro dos tópicos, que é o livro base da dialética aristotélica, está colocado ali, naquele segundo capítulo do livro das categorias. Então é absolutamente fundamental. E ali Aristóteles fala uma coisa que é um pouco chocante. É que, no fundo, as palavras só podem ter 4 significados. E aí você fica assim, caramba, como assim as palavras só podem ter 4 significados? Né? Depois a gente desdobra um pouquinho mais, a gente vê que não são bem 4, né? Você chega ali a uns 9, mas, né, se você reduzir ao máximo, você chega em 4, né? Então, no fundo, daria para reduzir até 2. A palavra só se refere a 2 dimensões da realidade, mas aí você fica assim, caramba, que coisas são essas? Então, vamos lá. Então, veja, as palavras só podem ter 4 diferentes significados. Um termo, ou uma palavra, né? Você está usando para comunicar algo. Ela pode dizer o que uma coisa é ou um atributo que a coisa tem, ok? Essas são as palavras que o próprio Aristóteles usa. E aí, né, a gente tem aqui um sim e não nessas duas coisas. Quando eu uso uma palavra para dizer o que uma coisa é, eu estou dizendo qual é a essência dessa coisa. O que essa coisa é, a sua essência. Então, se eu pergunto para ti, meu camarada, diga aí, o que é isso? Você vai falar, isso é uma lapiseira. Aí eu falo, beleza, fala aí, o que é isso? O que é isso? Isso é um copo. Então, a essência disto é um copo. Então, Aristóteles fala também que, nesse caso, quando eu uso a palavra, por exemplo, Carlos é um ser humano, né? Ou ali, como no exemplo que eu coloquei aqui, José é um homem. A palavra homem está dizendo o que José é, qual é a essência de José. E isso é diferente de quando eu falo, por exemplo, José é branco. Porque o branco não é o que José é. O branco é um atributo que o José tem. E isso pode deixar a gente um pouco perplexo, né? Falando assim, nossa, mas parece difícil de distinguir às vezes, né? Eu posso falar assim, José é bombeiro, né? E aí, José é bombeiro, né? Mas bombeiro é a essência de José? Não, bombeiro vai ser também a categoria do atributo. Aí você fica assim, tá, como é que eu faço para diferenciar então o que vai ser essência e o que vai ser atributo nesse caso? E aí tem um critério muito simples para você distinguir e nunca se confundir, que é o seguinte: quando você fala que uma coisa é, quando você predica a essência de algo, você pode substituir, né, aquele nome pela sua definição e predicar essa definição, né, do sujeito. Ai, meu Deus, espera aí, muita informação. Como é que isso vai funcionar na prática?
José é homem, ok? Qual é a definição de homem? Vamos pegar a definição clássica, animal racional. Então vamos substituir homem por animal racional. Então vai ficar José é um animal racional. Isso está certo? Tá. Eu posso predicar a essência de homem de José e fica tudo ok. Tudo bem? Então realmente, né, estou aqui fazendo uma predicação da essência, estou dizendo o que uma coisa é. Agora, qual é a definição de branco? Vamos colocar assim, o branco é uma qualidade percebida pela visão. Então eu posso falar, José é uma qualidade percebida pela visão? Não posso falar isso de José. Ou seja, branco é um atributo de José, mas não é a essência do que José é. Tudo bem? E aqui talvez eu fique um pouco perplexo, porque a palavra essência ganhou na nossa época um significado completamente diferente, né? Nós usamos o termo essência para nos referirmos a uma idiosincrasia da pessoa. Sabe quando a pessoa tem um jeito todo dela de ser, né? Ou gostos muito pessoais, ou até uma certa vocação, né? Quando a gente tem todas essas ideias na nossa cabeça. E aí a pessoa fala assim, expressar a minha essência, né? Eu estou procurando descobrir qual é a minha essência, né? Ou seja, quais seriam os meus gostos mais pessoais, mais autênticos, mais originais. Nada disso tem a ver com o significado original da palavra essência. Esse, o ser da coisa. Quando você está falando da essência de algo, você está falando de qual é a espécie a qual ela pertence. Então, né, aquele indivíduo é um indivíduo de que tipo, de que espécie. Essência aqui tem esse sentido, ok? E bom, eu vou pular esse daqui, essência do atributo, vou deixar para o final, ok? Mas não fiquem desesperados. Porque é mais fácil falar desse, né? O indivíduo concreto. Porque veja, quando eu falo assim, eu sou Carlos, né? Carlos, a palavra Carlos, ela não diz o que uma coisa é, ok? Porque Carlos não é minha essência, é só o meu nome. A minha essência é ser ser humano. E Carlos também não é um atributo que eu tenho como eu não sou branco, né? Como a morenice ou como a capacidade de me mover ou enfim, o meu peso, ok? Não é um atributo nesse sentido. O meu nome é um rótulo que designa a mim enquanto indivíduo no mundo, né? Então, repare, né? Quando eu falo Carlos, quando eu falo José, Maria, Carolina, Alexandre, eu estou me referindo a indivíduos de uma espécie, mas não estou me referindo à espécie, ok? Então, nós fazemos muito isso. Nós, inclusive, falamos, às vezes, coisas do ser humano, né? O ser humano precisa dormir pelo menos 7 horas por dia. O ser humano precisa, né, ter contato social, né, para ser feliz, né? Estou falando, né, da espécie humana, características, atributos da espécie humana. Agora, se eu falo assim, Alexandre é muito sério. Então, estou falando da característica do indivíduo, daquele indivíduo, que é da espécie humana e tal, mas essa característica só pertence a ele. Então, existem palavras que elas não dizem o que uma coisa é, não dizem um atributo que uma coisa tem. Elas se referem a substâncias primeiras. A gente vai entrar nessa nomenclatura depois. Mas eu queria falar, por último, das essências dos atributos, né? Isso aqui é extremamente importante a gente se deter. São termos, são palavras que dizem o que uma coisa é, mas também dizem um atributo que a coisa tem. Você fica assim, pera, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou eu falo que o sujeito é homem, e essa é a essência dele, é o que ele é, ou eu falo que ele é branco, é uma característica que ele tem, mas não é o que ele é. Parece que uma coisa elimina a outra. E aí o exemplo que tem aqui embaixo é muito parecido com o exemplo que o próprio Aristóteles dá no livro. E eu demorei muito tempo a sacar esse exemplo aqui, mas aí eu saquei. Veja que a palavra conhecimento está sendo usada em duas frases, só que está sendo predicada de coisas diferentes. A palavra conhecimento, veja, José tem muito conhecimento. Então, veja, nessa frase, conhecimento como uma coisa que José tem, ela não é a essência de José. É uma coisa que José tem. Então, o conhecimento é um atributo de José. E pense também que nessa nomenclatura, a palavra atributo tem um sentido muito mais largo e amplo do que a gente costuma usar, ok?
Uma cor é um atributo, mas um conhecimento também é um atributo. Inclusive, uma ação que você pratica será um atributo. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, com mais detalhes. Então, José tem muito conhecimento. Conhecimento é um atributo de José. Beleza. Mas e aqui embaixo, ó? A gramática é um conhecimento, né? Então, veja que conhecimento não é um atributo que a gramática tem, né? A gramática tem partes, categorias, distinções, mas ela não tem conhecimento. A gramática é um conhecimento. Quando eu uso a palavra conhecimento nessa segunda oração, eu estou dizendo o que a gramática é, estou dizendo a essência do que é gramática. Gramática consiste em ser conhecimento. Tudo bem? Então, isso daqui nos orienta, né? De uma maneira absolutamente fabulosa. Existem alguns termos, né, que eles podem ser usados para dizer, em algumas orações eles dizem atributos que alguns sujeitos têm, mas também aqueles mesmos termos podem ser usados para designar a essência de alguma outra coisa. A palavra conhecimento aqui. Certo? Maravilha. Então vamos aprofundar um pouquinho isso. Vamos começar vendo o seguinte. Como vocês devem ter reparado, falei aqui de essência e atributo. Então vamos ver esse exemplo aqui, né? Nós temos aqui esse objeto, ok? É uma maçã e ela é vermelha, ok? Quando eu falo que ela é uma maçã, a palavra maçã está me dizendo o que ela é, ou seja, está designando a essência deste objeto. E quando eu falo que ela é vermelha, eu estou, na verdade, me referindo a um atributo que esse objeto tem, mas que não é sua essência. Veja, qual é a diferença entre dizer a essência e dizer um atributo? Qual é a diferença mais fundamental entre as duas coisas? Repara que eu falei muito de essência, mas o título que está aqui é substância e atributo. Veja, o que eu chamei de essência até aqui, Aristóteles chamava também de substância segunda, né? O que é a substância, né? A substância é uma coisa que existe por si mesma, ok? Então, quando eu falo da essência, a essência de algo, né, o ser de algo, né, ela é algo que existe por si mesmo. E quando eu falo de um atributo, como por exemplo o vermelho não existe sozinho. Você nunca viu o vermelho, né? Sim, solto, né? É sempre alguma coisa vermelha. Outro exemplo, você nunca viu o peso, você sempre viu coisas pesadas, certo? Você nunca ouviu o som, você ouviu o som de algo. Você nunca viu uma ação. Você viu alguém praticando aquela ação. Então, diversas das coisas que nós falamos, às quais nós nos referimos, são atributos das coisas. Os atributos aqui são as coisas que existem em algo. Elas existem em uma substância. E elas só podem existir como, né, parte, né, de uma substância. Parte não no sentido, né, de um pedaço físico que vai ser movido, mas como algo inerente ali, mas que só pode existir em cima, vamos colocar assim, daquela substância. Vocês se recordam dos nomes próprios, né? São os nomes que nós usamos para nos referir a indivíduos, né? Então, Aristóteles chamava esse tipo de termo de substância primeira. Palavras que se referem a indivíduos, que geralmente são os nomes próprios, ok? Então, quando eu dou um nome para um gato, por exemplo, eu individualizo aquele gato. Quando eu dou um nome para uma pessoa, eu individualizo aquela pessoa, né? Mas nós também nos referimos a substâncias primeiras, ou seja, coisas individuais, por meio de pronomes demonstrativos e possessivos, né? Por exemplo, se eu falar esta lapiseira, você vai entender que eu estou me referindo a este objeto individual e não a todas as lapiseiras, né? Ou a essência lapiseira, ok? Então, isso é absolutamente fundamental, né? Tem um homem batendo na porta, né? Você sabe que é um indivíduo da espécie humana batendo na porta. Você sabe que não é a espécie humana quem está batendo na porta. Então, nós temos a substância segunda, que são termos que se referem à essência das substâncias, ou seja, o que aquelas coisas são. Ou seja, elas designam que tipo de coisa é, que espécie de coisa é. Por exemplo, quando eu falo assim, os gatos miam, você entende que eu estou falando que toda uma espécie pratica um determinado tipo de comportamento.
Você sabe que não estou falando só de indivíduos gatos. Embora possa haver indivíduos gatos que não miam, né? Por algum tipo de particularidade ali, né? Da situação dele, do nascimento dele, enfim. E veja, né? Eu posso falar que o gato é um mamífero, ou seja, ó, é da essência do gato ser mamífero. E aqui a gente entra num ponto que é extremamente interessante, Aristóteles fala disso também no livro das categorias, que é quando nós vamos organizando as várias essências em tipos cada vez mais abrangentes. E a gente organiza toda uma tipologia dos seres quando a gente faz isso. E aí nós entramos na relação de gênero, espécie e indivíduo, ok? Então tenho aqui, por exemplo, esse camarada aqui que é o João. O João é um indivíduo, beleza? Mas ele é um indivíduo da espécie humana. E o humano, né, ele é uma espécie de qual gênero, né? Aqui eu coloquei o gênero animal, eu coloquei um gênero já hiperabrangente. Veja, aqui tem um ponto importante de distinguir que é o seguinte: sempre que nós tivermos uma determinada essência, né? Por exemplo, humano, ou vamos pegar o gato, né? Eu pego assim o gato e eu falo assim: o gato é uma espécie, né, do gênero felino. A gente vai imaginar que esse círculo, né, que representa a espécie gato, é contida pelo gênero felino. Tem outras espécies de felinos aqui dentro. E que esse daqui está contido pelo mamífero. E que o mamífero está contido ainda por um outro. Na nomenclatura aristotélica, o grupo que é contido é a espécie. O grupo que contém é o gênero. E você vai ter sucessivos gêneros para cima. E os grupos que ele contém são sempre a espécie. As essências que ele contém são sempre as espécies. Na biologia moderna, eles mudaram essa nomenclatura. Eles deram um nome especial para cada um dos gêneros, certo? De modo que você vai ter aí reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas na nomenclatura lógica original, né, o reino, filo, classe, ordem, família seriam todos gêneros, ok? Só que gêneros cada vez mais gerais e abrangentes. Então, isso é só para dar uma contextualizada, para vocês não ficarem perplexos, né, de encontrarem os mesmos termos. Porque na biologia moderna, o gênero e a espécie vão ser os dois últimos da ponta. E existe uma relação de subordinação aqui no sentido seguinte: todas as notas que caracterizam o gênero, as espécies também terão, né? Também participarão daquilo. Então, por exemplo, quais são as notas que caracterizam o animal? O animal é um ser vivo, quer dizer, ser vivo, na verdade, seria um gênero, do qual o animal seria espécie, beleza? Mas quais são as notas que caracterizam o animal? O animal é um ser vivo, né? Esse é o gênero próximo, né? Que tem a capacidade de se locomover, né? E tem órgãos dos sentidos. Tudo bem? Essas seriam as diferenças específicas do animal. Então, o ser humano, como ele é um tipo de animal, ele tem essas características de se locomover e órgãos dos sentidos. Só que enquanto espécie, ele vai ter uma diferença adicional, que é o que distingue aquela espécie de todas as outras, que, né, vai ser uma série de propriedades, mas a que mais distingue vai ser a racionalidade. Então, esse é um outro ponto que a gente também se aprofunda, tem a oportunidade de se aprofundar mais, né, no fermento da inteligência mesmo, que é a questão da relação entre a definição e a classificação. Sempre que você identifica algo como uma essência, você pode definir essa essência pelo seu gênero próximo e suas diferenças específicas. E quando você classifica algo dentro de algum tipo de classe, grupo, categoria, é porque o objeto para o qual você está olhando compartilha daquelas características da definição. Tudo bem? Então, se eu olho para, por exemplo, se eu classifico um suco de laranja como bebida, mas eu não classifico o detergente como bebida, é porque as características do suco de laranja são compatíveis com as notas da definição de bebida. E o detergente, as características do detergente não são compatíveis com a definição do que é bebida. Tudo bem? Então veja, aqui é um diagrama que eu gosto muito de usar no fermento da inteligência, né? Na medida que a gente fez essas distinções, a gente começa a organizar um mapa que dá para a gente um panorama do que a gente já sabe. Então, o que que você colocaria aqui, por exemplo? O que você situaria nesse mapa? Então, aqui eu coloco todas as distinções que foram feitas até agora, né? Então, os termos podem se referir tanto a substâncias quanto a atributos, certo?
sendo que a substância, né, são termos que se referem a coisas que existem por si mesmas e atributos, né, são coisas que existem em substâncias, mas não existem por si mesmas. As substâncias podem ser substância primeira ou substância segunda, né? A substância primeira se refere a um indivíduo concreto, a substância segunda se refere a uma essência, e essa essência, né, pode ser uma espécie ou um gênero. Tudo bem? Então, repare, né? Isso aqui é um mapinha de tudo o que eu expliquei até agora. E eu gosto muito disso porque, veja, né? Quando nós vamos construindo conhecimento, né? Vamos acumulando conhecimento e organizando conhecimento dentro da gente, a gente usa o conhecimento como um mapa para interpretar as coisas. Então, é muito interessante, né, que nós, né, organizemos pequenos resumos que, ao mesmo tempo, são um mapa do conhecimento que a gente construiu a respeito daquele assunto. Então, tudo que foi visto até agora está sintetizado nesse mapa. E perceba, eu vou expandir esse mapa à medida que eu for acumulando mais conhecimento sobre isso. Você vai ter a oportunidade de ver se você assistir a aula até o final. Bom, agora a gente entra num segundo conjunto de distinções que diz respeito ao acidente e à propriedade, né? Que são os atributos. Então, veja, quando eu falo dos atributos das substâncias, eu posso tanto me referir a atributos de indivíduos, ok? Como eu posso me referir a atributos da essência, atributos que todos os membros daquela espécie ou daquele gênero têm. Então, por exemplo, se eu olho para esse caboclo aqui e falo assim, olha, João é moreno, beleza? João não é branco, né? Um homem, né? Veja, estou usando um homem aqui, estou usando um artigo e o nome de uma essência, mas estou me referindo a uma substância individual, né? Um homem é moreno, um homem não é branco. Moreno e branco aqui são atributos individuais, atributos de substâncias individuais, ok? E são chamados, né, nessa nomenclatura clássica de acidentes, ok? Então a gente pode falar aqui que um moreno, uma morenice, é um atributo acidental de João. Mesma coisa ali em relação ao gato, né? Rage é laranja e branco. Então, laranja e branco é um acidente de Rage. E o acidente é, por definição, atributo de indivíduo, diferente da propriedade, que é um atributo da essência. Então, quando eu falo que o gato mia, né, querendo dizer que todos os gatos miam, e que nenhum gato não mia, eu estou me referindo a uma propriedade da essência gato, uma propriedade da espécie gato, né? Ser gato consiste em ser capaz de miar. Tudo bem? Ah, mas tem um gato lá na casa da minha tia que ele não mia nunca, nunca miou na vida dele. Ou então tem um gato ali que nasceu sem cordas vocais, né? E ele não mia. Veja, esses casos são casos em que, por alguma circunstância acidental, né, aquele indivíduo, né, por um acidente, ele foi privado de algo que, por natureza, ele tem. Tudo bem? Uma propriedade que ele tem por natureza, mas ele pode ser privado por uma circunstância acidental, ok? Isso acontece o tempo todo, né? E isso não invalida nada do que está sendo colocado aqui, ok? Então, por exemplo, ninguém vai duvidar, por exemplo, de que uma das propriedades, né, do ser humano, até como por ele ser um animal, é a capacidade de se locomover. Aí você pode sofrer um acidente, né, que te prive da capacidade de se mover, né, ou de mover o corpo, se for mover na cabeça, tudo bem? Isso é o que Aristóteles chamava de privação, que é um acidente, tudo bem? Então, né, não se deixe confundir por essas objeções bestas. Mesma coisa aqui, né? Propriedade de ave é ter asas e bico, tudo bem? E veja, né, já adiantando um pouco o assunto, né, mas algumas propriedades vão entrar como as diferenças, né, as diferenças que caracterizam e distinguem uma espécie de todas as outras, como é o caso, por exemplo, da definição clássica de ser humano, né, como um animal racional, né? O racional aí é uma das propriedades do ser humano, né, é usada como a diferença, né, mais gritante da espécie humana, mas existem outras propriedades que só o ser humano tem, né? Por exemplo, né, o Aristóteles falava, ó, o ser humano é um bípede sem pelos, né? Bom, na verdade, hoje a gente sabe que nós temos a mesma quantidade de pelos que um chimpanzé, ok? Só que os nossos pelos são menores e menos visíveis e menos grossos, mas a mesma quantidade de poros e mesma quantidade de pelos. E aqui tem uma outra coisa, rapaz, aqui tem uma outra coisa, que é o seguinte, quando nós falamos de certos atributos, esses atributos, eles também podem ter atributos. Aí a coisa agora vai ficar um pouco complicada, mas vamos lá, vou fazer o meu melhor.
Vamos pensar, por exemplo, na cor, ok? Que é o exemplo aqui, né, que eu coloquei para vocês. Veja, eu tenho uma cor, beleza? Eu sou moreno, né? Significa que eu sou meio marrom. Inclusive, tem uma sobrinha holandesa que me chama de tio marrom, porque ela é branca de verdade, ela é dessa cor aqui da parede. Essa é a minha cor, mas veja, marrom, cor, existem muitas tonalidades de marrom. Tem umas pessoas que são um marrom mais escuro, tem pessoas que são um marrom mais claro. Então, existem características que a cor pode assumir e existem variações no atributo da cor. Então, primeiro, né, em relação à cor especificamente, toda cor vai variar dentro de 3 critérios, certo? As cores, todas as cores, elas vão ter matiz, saturação e luminosidade. Estou usando aqui as distinções do Munsell, né, que são... Ele fez um estudo interessante da cor, eu acho que é bastante realista e descritivo o que está colocado aqui. Então, as cores vão variar nessas 3 dimensões. Agora, quando eu pegar uma cor específica, como por exemplo a minha tonalidade marrom ou a tonalidade desse vermelho específico que eu separei aqui, esse vermelho ele vai corresponder a um matiz específico, uma saturação específica e uma luminosidade específica dentro desse espectro. Então veja, essa saturação, essa luminosidade e esse matiz específico desse vermelho específico vão ser os acidentes desse vermelho, que já é um acidente também. E quando eu falo, né, que todas as cores, então veja, estou falando de um atributo em termos de essência. Todas as cores vão ter certas propriedades, como por exemplo, matiz, saturação, luminosidade, estou falando das propriedades da cor. Então essa distinção de acidente e propriedade vai aparecer nos próprios atributos, ok? Então, por exemplo, se você pensar quando você faz um movimento, esse movimento tem uma determinada velocidade, tem uma determinada energia. Esses são atributos do movimento, ok? Enfim, daria para explorar aqui os vários atributos dos atributos, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, porque eu quero dar para vocês um panorama, um mapa geral, né? Que depois a gente pode, né, ir preenchendo com distinções e percepções específicas sobre as várias dimensões. Mas você precisa das categorias básicas primeiro. Então, repara aqui, ó, o que aconteceu aqui agora com o nosso mapa. Percebe? Eu tenho termos que se referem a substâncias e atributos. Eu posso estar me referindo a um atributo da substância e posso estar me referindo a um acidente. Ou seja, eu estou me referindo a um atributo individual de uma substância individual. Eu posso estar me referindo a um atributo, a uma propriedade, e aí vou necessariamente estar falando de uma essência, ok? Ou posso estar falando de um acidente de um atributo, como por exemplo a intensidade de um vermelho que eu estou observando, ou posso estar falando de uma propriedade de um atributo, né? Posso estar falando que todas as cores têm matiz, todas as cores têm essa propriedade. Tudo bem? Então repare, né? Expandi aquele mapa, acrescentei mais distinções a ele. Sempre que você estuda uma coisa, você vai querer fazer algo assim, ok? Você vai pegar aquele conhecimento, você vai organizar aquele conhecimento em você e você vai criar esse mapa, ok? E você vai usar esse mapa para se orientar e interpretar o mundo. Bom, e agora nós vamos entrar nos gêneros e espécies de atributo, ok? Que é o seguinte, né? Vamos falar aqui das essências dos atributos, e é a partir desse assunto que nós vamos entrar nas categorias de Aristóteles, ok? Então, vocês lembram daquele exemplo que eu dei no começo, né? João tem conhecimento, a gramática é um conhecimento, né? É aqui que ele volta. Então, quando eu falo que João tem um conhecimento, eu estou falando de um acidente de João, é um atributo acidental de João. A palavra conhecimento se refere a um atributo acidental de João. E quando eu falo que a gramática é um conhecimento, a palavra conhecimento aí já não está sendo usada como atributo, ela está sendo usada como a essência. Mas é a essência de uma substância? Não. É a essência de um atributo. Estou falando que tipo de atributo é aquele. Tudo bem? E aí nós temos aqui que gramática, poesia, história, matemática são todas espécies de conhecimento. São tipos de conhecimento, são espécies do gênero conhecimento. Então essa é uma distinção absolutamente fundamental de se fazer.
E ela aparece aqui também, ó, João tem uma profissão, ou seja, né, a profissão é um acidente de João. E ao mesmo tempo eu falo que vender livros é uma profissão. Mas a profissão é um acidente de vender livros? Não. Vender livros consiste em ser uma profissão, né? Então, profissão é a essência do que é vender livros, ou seja, estou predicando a essência, estou dizendo o que é. Então, nós temos vários tipos de atividades, temos aqui as atividades profissionais, né? Uma delas é vendedor, mas poderia ser distribuidor, escritor, professor, enfim. E o que define uma atividade profissional? É uma atividade que, né, gera uma remuneração, ok? Seria essa uma definição. Então, nós vemos que todas elas se enquadram aqui e são caracterizadas por diferenças específicas. Então, perceba como isso ajuda a organizar o nosso mundo, o nosso pensamento. E, como não poderia deixar de ser, incluímos isso no nosso mapa. Veja, há palavras, há termos que se referem a atributos, mas eles estão se referindo à essência dos atributos, dentro de uma relação de gênero e espécie. Porque eu não sei se vocês repararam, mas quando eu falo que a gramática é um conhecimento, né? A gramática é uma espécie do gênero conhecimento. Ou seja, a gramática é uma espécie do gênero conhecimento. Tá? Então, a palavra gramática é um termo que se refere a um atributo, está designando a essência enquanto gênero ou espécie. Então, fica a minha sugestão aí para você que está me assistindo. Né? Você viu os quadros que foram montados, como o conhecimento foi sintetizado. Será que você conseguiria, a partir do que está colocado aqui, construir de memória, né? Trazer do fundo da sua memória aquele mesmo mapa, aquelas distinções? Experimenta. No Fermas da Inteligência, cada uma dessas distinções, à medida que ela vai sendo ensinada, você vai fazendo exercícios, né? Então, isso facilita a sua vida, porque você vai estar aplicando, exercitando a aplicação desse conhecimento e, ao mesmo tempo, você está construindo esses seus mapas. Então, isso ajuda na consolidação. Aqui, você, né, só está assistindo a aula, você está vendo, você me vê, né, expandindo o mapa à medida que novos conteúdos vão sendo colocados, mas realmente esse exercício de analisar, né, usar essas distinções para analisar de que maneira os termos estão sendo usados em várias frases, isso realmente ajuda muito. Bom, mas fica aí, né? Se você tiver interesse em se aprofundar nisso e transformar esse conhecimento numa maneira de perceber a realidade, o meu convite é para você assinar o Fernandes Inteligência. E veja, né? A mesma relação que acontece de as notas, as características de um gênero de atributo vão estar presentes nas espécies que ela contém. Então, por exemplo, as características que determinam o que é um estímulo sensorial vão estar presentes nas cores, por exemplo, ok? O que define um estímulo sensorial? É alguma coisa que afeta os sentidos humanos, né? É captado pelos sentidos humanos, beleza. E as cores afetam os sentidos humanos? Sim, mas afetam especificamente a visão. Bom, e é a partir daqui, dos diversos gêneros de atributos, que vão entrar as categorias de Aristóteles, as famosas categorias de Aristóteles: qualidade, quantidade, relação, tempo, lugar, ação, padecimento, estado e posse. Ok? O que nos cabe fazer agora é aprofundar um pouco o estudo dessas categorias. Mas antes eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: repare que a palavra substância e todas essas categorias, esses gêneros de atributos, né, estão aqui destacados em amarelo, são essas as famosas categorias de Aristóteles. Quando a pessoa fala que estudou Aristóteles, aprendeu sobre Aristóteles, conhece as categorias de Aristóteles, geralmente a pessoa tem consciência dessa lista, de que existe essa lista, essas 10 palavras aí. Mas, se você acompanha a aula até aqui, você já deve ter percebido que não adianta você saber essas 10 palavras, conhecer essas 10 categorias, se você não sabe, né, identificar quando um termo está sendo usado dentro de uma oração ou numa comunicação, se você não sabe precisar se aquilo se refere a algo que existe por si mesmo ou a algo que existe em outro.
E existe em que outro, né? É um atributo de uma substância, de um outro atributo, ou estou predicando a essência de um atributo? E então, né, se eu estou predicando a essência de um atributo, eu estou falando que um determinado atributo é um gênero de outro, ou é a espécie de outro. E aí, onde é que vão entrar essas outras categorias, né, que eu listei aqui? Elas entram a partir do momento em que você fala assim, a gramática é um tipo de conhecimento, né? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei anteriormente. Certo. Então vamos analisar, né? O que que é o conhecimento? O conhecimento é algo que permanece em você como fruto de você ter feito algum tipo de atividade. Então, eu ouvi muito alguma coisa, ou eu exercitei, falei muito de alguma coisa, escrevi muito sobre essa coisa, enfim. De modo que quando eu vou fazer essa coisa novamente, ou tento trazer da minha memória, aquilo está lá, aquilo ficou em mim, certo? O conhecimento é algo assim. E essas são as características do que Aristóteles chamou de hábito. E o que que é o hábito? É um tipo de característica que se torna inerente a você depois que você exercita um determinado tipo de prática, né? Porque as práticas, quando praticamos algo, impomos ao nosso corpo uma série de disposições. E as disposições, à medida que elas se repetem, elas vão se tornando hábitos. E o hábito, a disposição, o que que são essas coisas? São tipos de qualidades. Ou seja, repare que o conhecimento é um tipo de hábito, o hábito é um tipo de qualidade, e a qualidade é um dos atributos do ser. Então, o que que eu fiz aqui? Eu situei o conhecimento dentro dos gêneros mais abrangentes do ser. Repare como isso é equivalente a, por exemplo, eu pegar um gato da biologia moderna, né, da classificação científica da biologia moderna e falar assim, olha, o gato, né, a espécie se chama Felis catus. Mas ele é do gênero Felix, né, da família dos felinos, a ordem é dos carnívoros, a classe é dos mamíferos, o filo é dos cordados e o reino é o reino animal. Ou seja, né, eu situei ele dentro da ordem do ser, dos tipos de seres, dos tipos de animais que existem, que vai ser na classe dessa classificação o reino. Então, fiz isso aqui com um atributo, o conhecimento, situei ele dentro da qualidade. Então, é para isso que servem os gêneros do ser, entende? É para isso que servem essas categorias de Aristóteles, para você organizar o seu conhecimento. O que são as coisas? Então, agora faz um pouco mais de sentido que, em última análise, todas as coisas das quais nós falamos vão ser ou substância, ou qualidade, ou quantidade, ou relação, ou tempo, certo? A minha ideia é que daqui desse ponto em diante a gente conheça um pouco mais, né, quais são os subtipos que tem dentro das categorias e que nós aprendamos. Vamos fazer um breve exercício, vou compartilhar com vocês um breve exercício do tipo que eu faço com os alunos no Ferramentas da Inteligência para você praticar a utilização dessas categorias no discurso, na comunicação, para que isso se torne um órgão de percepção, certo? E não só uma teoriazinha que você conheceu, que você ouviu falar e sobre a qual você tem opiniões. Não. Quero que você realmente ponha isso aqui para funcionar. Um dos problemas é que quando o pessoal vai estudar Aristóteles, eles estudam Aristóteles como artigo de museu. Ninguém põe aquilo, aquela filosofia, aquele aparato cognitivo maravilhoso em funcionamento. E é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, então eu queria começar falando da categoria da substância. Nós já falamos bastante dela, né? Eu vou ter poucas coisas a acrescentar, que se você quiser pausar e dar uma lida nisso aqui. Mas o primeiro ponto, o segundo, né? Não tem muito o que acrescentar. Agora, esse terceiro item, toda essência é uma forma e possui uma organização estrutural imanente própria àquela essência. Então, veja, falamos muito da essência, né? E eu esclareci para vocês que a essência é o que que uma coisa é. Então, o José é homem. José consiste em ser um homem, um ser humano. Se eu falasse José é bombeiro, José consiste em ser bombeiro,
já não faz tanto sentido e existe o critério da definição. Eu não posso aplicar a definição de um atributo a um sujeito sem que o resultado seja absurdo. Eu não posso falar que, né, bombeiro é uma profissão que consiste em, sei lá, acudir em acidentes e apagar incêndios. Não posso falar que o José consiste em apagar incêndios e acudir a população em situações de acidente. Não posso falar que ele é isso, ok? Agora, uma coisa interessante é o seguinte: quando nós falamos da essência de uma substância, aqui é colocado que toda essência é uma forma. E a palavra forma aqui, a palavra forma em grego, eidos, se refere a uma organização estrutural imanente. Existe por exemplo, humano, gato, planta, cadeira, artefato. Existe uma ordenação do objeto que faz com que ele seja aquilo ali. E, óbvio, essa estruturação imanente da essência, ela vai afetar todas as outras categorias. Então, em função de ser um ser humano, você vai ter certas propriedades. Essas propriedades vão ser certas qualidades específicas, certas proporções corporais. E veja, isso tudo tem a ver com qualidades que não são substância, mas são determinadas pela essência que caracteriza aquela substância, percebe? E, de certa forma, tudo isso está implícito quando eu digo o nome da essência, certo? Então, você sabe, quando eu falo ser humano, você sabe que a, a potência, a capacidade para a racionalidade se faz presente. E você sabe que é uma capacidade, mas que ela não é, por exemplo, no caso da racionalidade, né, não é totalmente manifesta, assim como o caso da visão, por exemplo, né? Que as pessoas têm a capacidade de ver, né? Nós temos a visão, é uma potência que ela se manifesta plenamente, tudo que ela é capaz, e ela não é dependente de exercícios, né, para que você veja o mundo. Mas a racionalidade não funciona assim. Você não abre o olho, você está inteligindo e raciocinando tudo que você pode por natureza. Não, não funciona assim com a inteligência. E você sabe disso. Quando eu falo animal racional, você sabe que essa racionalidade não é totalmente presente em ato. Ela é uma potência. Uma outra coisa interessante é que as substâncias não possuem contrários. Então, né, o que seria o contrário do ser humano? O que seria o contrário do gato? Seria. O cachorro não é o contrário do gato, é um outro animal, entende? O contrário do ser humano não são outras espécies de animais. Ah, não, mas sei lá, você tem os animais racionais e os não racionais. Ao contrário do ser humano que é racional, você teria os animais não racionais, mas você está agora falando das qualidades, racional e não racional. Humano, espécie humana, essência, ser humano não tem contrário. Não existe contrário de gato. Sempre que você começar a criar relações de contrários, você está, na verdade, pensando nas qualidades das coisas e não nas coisas. Tudo bem? Esse quinto item é interessante, né? E é um jeito de pensar que é um pouco estranho a nós. Eu confesso que quando eu li isso a primeira vez no Aristóteles foi muito estranho. Mas basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma coisa não pode ser menos o que ela é, certo? Então, por exemplo, um ser humano, certo? Ele não tem como deixar de ser menos ser humano que outro ser humano, né? Ou um gato não pode ser menos gato que outro gato, ok? Então, isso pode ser o tipo do pensamento que ocorre a nós se nós virmos, por exemplo, que esse animal recebeu privações muito severas, que parecem até descaracterizá-lo da sua essência, né? Então, por exemplo, digamos que eu pegue um gato e eu corte as orelhas dele, removo o rabo, faço uma plástica ali, ponho uma cara de sapo nele, tudo bem? E ele deixa de ser um gato, ele se transforma em um sapo, ou ele se torna menos gato em função dessas alterações que eu fiz nele.
Não, ele continua sendo um gato. Ele continua sendo um gato que tem um rabo amputado, orelhas amputadas e que sofreu uma transformação facial, mas ele continua sendo gato. Ele é uma substância de gato, certo? Mesma coisa ser humano. Se você pegar uma pessoa que, sei lá, sofreu amputações muito severas, né, ou teve o rosto desfigurado, ou por algum motivo, sei lá, ficou em coma, está inconsciente, está lá em estado vegetativo, né? São pessoas que sofreram privações muito severas, mas são todos acidentes. Essa pessoa continua sendo uma substância humana. Isso não muda, tudo bem? Veja, se eu fizer alterações muito severas a ponto de uma substância se transformar em outra coisa, né? Em que situações isso pode acontecer? Se eu destruir essa substância, né? Então, se for o caso de uma substância viva, por exemplo, caso eu mate o gato, né, do qual eu vim falando, né, eu corto a cabeça do gato. Bom, aí ele deixou de ser vivo, ele morreu, né? Então, a partir do momento que uma substância viva morre, a sua forma, a sua estrutura, a sua organização estrutural imanente, ela deixa de acontecer, porque essa organização estrutural imanente, ela é dinâmica. A vida é um processo que, né, o organismo vivo tem uma aparência estática, mas existe uma série de processos dinâmicos que mantém aquele organismo vivente. Então, a partir do momento que eu mato e aquela vida, aquela organização estrutural imanente é quebrada, quer dizer, fica um rastro dela no mundo, né? Tipo, a carcaça do gato tá lá, né? Prova de que houve um gato ali, ok? Mas como aquilo perdeu a sua forma, o que restaram foram os materiais de que ela era feita. E os materiais começam imediatamente a ser usados para, né, formar outras coisas. Outros animais vão se alimentar daquela carcaça e ela vai se decompor, porque já não tem ali o que Aristóteles chamava, não, a psique, né, mantendo aquela organização estrutural e mantendo aquela vida. Então, tem esse aspecto. Uma substância deixar de ser o que ela nunca se torna menos, mas ela pode ser destruída e morrer. E a partir do momento que ela morre, você destrói a forma, ela se torna material para outras formas. Ou também um material que em contato com as intempéries pode se decompor. E o sexto ponto, que é o ponto mais fundamental da substância, que é o seguinte: olha, a substância é aquilo que e é a única categoria com a qual isso acontece. Quer dizer, os outros atributos não têm essa mesma característica. A substância é aquela que ela recebe várias modificações, mas ela permanece sendo a mesma. Então, repare, né? Uma pessoa pode aumentar e diminuir, pode receber qualidades novas, né? Pense em você, né? Você já foi uma criança, né? Que cagava na calça e talvez você lembre de coisas de quando você tinha 6 anos de idade, né? Então, lembre-se como era a sua cabeça, né? Sua visão de mundo nessa época, né? E como você mudou até esse momento. E você consegue se lembrar de tudo e, veja, você viveu várias modificações, mas você continua tendo um senso de continuidade de você. E isso é um reflexo da continuidade da própria substância, né? A substância é aquilo que permanece sendo una e a mesma, apesar das qualificações contrárias que ela recebe. E essas qualificações contrárias, às vezes, são mudanças de estado, né? Se você em algum momento estava animado, depois ficou desanimado, triste, você continua sendo o mesmo. É o mesmo jeito de estar animado, depois o jeito de estar triste. Tudo bem? Então, isso é uma das notas fundamentais da substância. Se você olhar para as substâncias que existem no mundo, elas passam por modificações, mas elas permanecem sendo as mesmas. A não ser que elas sejam destruídas, né? Então, veja, agora nós vamos explorar todas as subcategorias que existem dentro das categorias, certo? Então, qualidade é uma categoria ampla, mas a gente tem 5 subcategorias ali dentro. Quantidade nós temos 2, e assim por diante. Então, cada uma dessas categorias vão ter as notas fundamentais que as caracterizam e nós teremos as subcategorias ali dentro. Tipos de qualidades diferentes, tipos de quantidades diferentes, certo? Então, olha só, as qualidades. As notas fundamentais da qualidade vão ser o seguinte. Nas qualidades, nós vamos ter os contrários. Então, as qualidades sempre se manifestam num espectro, em que você vai ter dois polos
certo? E, então, por exemplo, né, força e fraqueza, úmido, seco, quente, frio. E esses opostos, na maioria quase absoluta das vezes, eles são um espectro. Você não sai do totalmente claro iluminado para o totalmente obscuro, né? Existe uma gradação que vai do escuro para o claro, né? Isso é típico da qualidade. E esse terceiro ponto aqui, ele é curioso, porque, né, apenas da qualidade se predica idêntico, semelhante ou diferente, né? Tipo, oi? Como assim? E aqui é importante a gente contrastar isso com o que Aristóteles fala da quantidade. Porque aqui na quantidade, Aristóteles vai falar que da quantidade nós predicamos igual e desigual, e de mais nenhuma outra categoria. Então veja, né? Por que que ele está fazendo essa distinção, né? Ó, da quantidade que a gente predica igual e desigual, e da qualidade nós predicamos idêntico ou diferente, certo? Aristóteles organizou isso assim, né? Quando você fala que, por exemplo, uma coisa é igual a outra, né? Você está se referindo a quantidades iguais. Ou então porque, ou seja porque uma proporção é exatamente igual a outra, né? Ou porque 2 mais 2 é igual a 4. Quer dizer, o número que está de um lado do outro é exatamente o mesmo, né? E a ideia aqui é que, com relação à qualidade, seja usada uma outra nomenclatura, né? Então, quando você fala que um vermelho é igual ao outro, não é porque existe uma quantidade equivalente de alguma coisa num vermelho e no outro. Se bem que hoje, como a gente tem um pensamento mais científico, a gente pensa, né, que o vermelho é a onda, tem a ver com o comprimento de onda, então tem uma determinada qualidade, né, que caracteriza o vermelho, tem um aspecto quantitativo, né, por detrás das qualidades, como isso é muito, como isso está muito presente, né, na nossa mente, a gente pode pensar, não, eu posso falar que um vermelho é igual ao outro, e eu estou pensando aqui na quantidade, na extensão do comprimento de onda. Mas você está mesmo? Assim, você sabe exatamente qual é o comprimento de onda? Quando você olha dois vermelhos, você fala que eles são iguais, é porque, na verdade, né, você está se baseando puramente na sua experiência sensorial. E você está vendo que aqueles vermelhos são idênticos. Você não está pensando em qualidades quando você fala que dois vermelhos são iguais. Você está vendo que são, na verdade, o mesmo vermelho. Então, isso, na verdade, pode ser até um certo preciosismo, né? Você vai predicar o idêntico das qualidades, né, que forem idênticas. E você vai reservar a nomenclatura de igual e desigual apenas para quantidades. E quando, em função das qualidades se darem no espectro, e você tem os dois vermelhos são muito parecidos, né, mas não são exatamente os mesmos, é nesse tipo de situação que você vai usar a, a predicação de semelhante. E Aristóteles faz uma lista de 5 tipos de qualidades. Fala brevemente sobre cada uma delas. Porque cada uma delas, assim, poderia se falar de maneira muito extensa e muito estendida sobre cada uma delas, mas vou tentar ser sucinto. A primeira qualidade sobre a qual a gente vai falar vai ser a figura, ok? Que, na verdade, é uma qualidade. O termo figura é um termo muito simplório. Quando nós falamos dessa qualidade, estamos falando, na verdade, de toda a organização estrutural do corpo doente no espaço, ok? Então, assim, essa é uma das propriedades da essência pela qual nós discernimos, né, de maneira bem imediata e evidente qual é a espécie, ok? Se você vê uma silhueta de um gato de noite, assim, você vai perceber que se trata de um gato, que não se trata de um rato, não se trata de um cachorro, só pela silhueta que tá te dando ali alguma informação sobre qual é a figura daquele ente, ou seja, qual é a organização estrutural do corpo no espaço. Mas a figura é muito mais do que a silhueta. É todo o conjunto de proporções corporais
externas e internas que compõem aquele tipo de ser, incluindo aí as suas partes e órgãos e tudo isso, né? Outra qualidade bastante importante é a da potência. E Aristóteles define a potência como um princípio de movimento e de mudança. Então, quer dizer, quando a gente falou anteriormente sobre a figura, né, a organização estrutural do ente no espaço, veja que um aspecto estático, né, nessa qualidade, né? E a potência, ela não é o movimento em si, ok? Mas ela é a potência para se mover, a capacidade para se mover. É uma capacidade que inere ali naquela substância, mas que pode colocá-la em movimento a qualquer momento ou pode colocá-la para um determinado tipo de movimento a qualquer momento. E quando eu falo movimento, eu estou usando não no sentido do deslocamento espacial, mas de qualquer comportamento mesmo, ok? Então, por exemplo, quando você está de olhos fechados, né, digamos, a sua potência de ver, tá? Ela não está em ato, né? Ela está aqui em repouso, né? Mas isso não quer dizer que eu fiquei cego. A minha capacidade de ver, né, continua latente aqui. E pum, quando eu abro o olho, a visão acontece em ato. Então, do mesmo jeito, né? Eu tenho uma potência de sonhar, mas eu não estou sonhando. Eu tenho a potência de correr, mas nesse momento eu não estou correndo, certo? Então, existe uma série de potências, né, de capacidades latentes para desempenhar determinados comportamentos. Tudo bem? Então, essa é uma qualidade absolutamente vital. Disposição. Então, Aristóteles define a disposição como o ordenamento das partes de uma coisa. Segundo lugar, segundo a potência ou segundo a forma. Então, você vê que essa é uma palavra que ela é usada bastante e estamos aqui falando da configuração de alguma coisa. Então, eu posso falar da configuração, da disposição de várias coisas, né? Posso falar onde uma coisa está disposta em um determinado lugar em relação a outras coisas, né? Tenho aqui a disposição também em relação à potência, né? Então, eu tenho a potência para um determinado movimento, uma determinada atividade. Beleza. Agora, como que eu atualizo essa potência e em que disposição eu me coloco dentro do espectro de possibilidades da potência para um determinado movimento? E eu tenho, né, a disposição segundo a forma, que é quando eu estou falando, né, da disposição de uma maneira mais estrutural, né? Estou falando dos elementos que constituem a estrutura de um ser. Mas aqui, né, quando falamos da disposição, estamos falando geralmente no primeiro e no segundo sentido, né? E mais o segundo sentido, né? Então, por exemplo, pense no corpo humano, né? Existe o potencial de você articular e mover as partes do seu corpo e assumir as mais inúmeras configurações. Então, tudo que você faz com o seu corpo, né, ou seja, todos os comportamentos que você pratica, põe o seu corpo numa disposição específica, certo? E existem muitos objetos que nós construímos, muitos artefatos, que eles, alguns têm uma estrutura estática, né? Se você pensar, por exemplo, numa faca de cozinha, né? Todas as disposições que você pode assumir com a faca, na verdade, são disposições do seu corpo, né? Porque a faca em si não muda, ela tem sempre aquele mesmo formato, sempre, né, a mesma estrutura, né? A faca não tem a potência de se dispor, né, de maneiras diferentes. Mas existem muitos objetos que são feitos de partes móveis e articuladas, ou seja, eles podem assumir disposições, né? E eles se movimentam, as suas partes funcionam, né? Então você tem ali algum tipo de mecanismo. É o caso, por exemplo, dessa besta ou balestra, né? Também pode chamar, que é esse tipo de um arco e flecha que parece uma pistola. Né? Repare que ele tem partes móveis, né? Ele pode ser disposto em posições diferentes, mas tem um espectro limitado de disposições que ele pode assumir, né? Basicamente, né, engatilhado e desengatilhado.
Mas se você pegar, por exemplo, o mecanismo de um revólver, certo? No final das contas, você também vai ter ele engatilhado e desengatilhado, né? Mas a quantidade de peças que se movimenta ali dentro, né, para isso acontecer é muito mais complexa. E nós temos até, né, aparelhos como esse daqui, que a quantidade de disposições que eles podem assumir é uma coisa assim, possibilidades inúmeras, que é um dispositivo eletrônico, né? Então veja, né, essa própria palavra dispositivo, né? Quando você pensa num objeto em termos da sua capacidade da sua potência para assumir diversas disposições. Então, isso é uma qualidade. Todas as qualidades, né, que estão sendo colocadas aqui, que são as qualidades mais fundamentais, né, elas são as qualidades vitais, assim, né? Conhecê-las, sabê-las que elas existem, dá para nós um discernimento muito grande. Hábito. Então veja, o hábito ele é uma disposição que se torna permanente. Então assim, quando você repete um comportamento, você assume repetidamente uma disposição, você deixa naquele ente, naquele indivíduo, uma dobra, um vínculo, uma marca na estrutura, né? Ou seja, um acidente por excelência. E aquela marca, aquele vínculo, né, se torna parte do modo daquele ente se comportar. Então, quando você adquire um hábito, é algum comportamento que se tornou fácil e se tornou muito acessível de ser praticado. E é por isso que o hábito foi chamado de segunda natureza. Segunda natureza porque é um modo de se comportar que se torna frequente. Então, a natureza é um modo de se comportar, né, que emerge da própria essência, né, da uma propriedade daquele ser. Agora, a segunda natureza, né, é algo que se manifesta, mas não vem da essência, vem de uma história de aprendizado. É claro, vem de uma história de aprendizado, né, e é algo que é compatível com a natureza do ser. Se nós aprendemos a falar um idioma, e isso é fruto da nossa história de aprendizado, ao mesmo tempo nós só aprendemos o idioma porque esta possibilidade está latente na natureza humana. Ela é compatível com o que a natureza humana é capaz. Se você pegasse um chimpanzé e fizesse ele passar pela mesma história de aprendizado, ele não seria capaz de aprender a falar, a ler e escrever. Tudo bem? Então, esses são os hábitos. E por fim, nós temos as afecções, né? Essa categoria é análoga à categoria moderna do estímulo. Mas a ideia da afecção é o seguinte: é, são aquelas qualidades inerentes às coisas e que elas afetam os nossos sentidos, certo? Então, as cores estão lá repousando no, nos objetos. E aí a luz bate lá, bate nos nossos olhos, nós captamos a luz e a informação sensorial da cor vem junto, é transmitida pela luz. E as cores afetam os nossos sentidos. Nós conseguimos perceber. E uma série de outras qualidades também são perceptíveis, sensorialmente. Então, a afecção é tudo aquilo que afeta os nossos sentidos, ou que estimula os nossos sentidos. São os estímulos, ok? Então, luz, calor, som, pressão, né? Tudo que os cinco sentidos captam aqui. Bom, e assim nós encerramos toda essa parte sobre a qualidade, né? Vamos falar da quantidade, que seria uma das outras categorias principais aqui. Então, nós temos dois tipos de qualidade fundamentais, que é a quantidade discreta e a quantidade contínua. Veja, a diferença fundamental entre as duas é que a quantidade discreta são unidades que você pode contar, certo? E a quantidade contínua são extensões que não podem ser contadas. Então, você percebe aquilo mais ou menos como se fosse uma grandeza ou uma massa.
Então, por exemplo, se você olha, sei lá, para o tamanho de uma parede, ou se você olha para a quantidade de água no oceano, ou até num copo d'água, né? Você não consegue, veja, não há unidades ali, você não consegue apontar o dedo e contar. Você pode pensar, não, mas eu posso contar a quantidade de mls, o tamanho da parede eu posso contar a quantidade de centímetros. Calma, já vou falar disso. Antes eu quero chamar a sua atenção no seguinte, né? Pense, por enquanto, nessa experiência sensorial imediata, né? Você olhando, por exemplo, o tamanho da salinha e você olhando para as laranjas ali do lado, né? Repare, né? Você consegue apontar o dedo e contar as laranjas, certo? E aqui, nessa linha, não tem uma quantidade de centímetros, né? Não tem limites ali, ó, delimitando cada centímetro. Você pode tentar imaginar, mas eles não estão ali. Então, veja, as unidades, para ter unidades separadas uma da outra, o que que eu preciso? Eu preciso que os objetos tenham seus próprios limites, sejam circunscritos em limites. E quando isso acontece, o objeto imediatamente também adquire algum tipo de formato, tá? Mas o objeto forma uma unidade. E, do outro lado, você tem objetos que são uma massa, né? Ela não tem limites próprios, ou pode ter até limites convencionais, mas, por exemplo, se eu partir a linha no meio, eu vou ter duas linhas, né? E se eu partir essas duas linhas, eu vou ter quatro linhas menores. E assim sucessivamente. Mesma coisa se eu fizer isso com o quadrado ou o cubo, né? Veja, se eu partir esse quadrado no meio, né? Pense na área do quadrado, tá? Então, ó, se eu parto o quadrado no meio, eu tenho duas áreas, né, menores. Se eu parto esses retângulos no meio, eu vou ter, né, áreas um pouco menores, mas elas continuam sendo áreas. Então, essa é uma outra característica da quantidade contínua, né? Você pode cortá-la e ela continua sendo o que ela é. Já na quantidade discreta, não. Se você for contar 10 pessoas numa sala, né? Se você partir uma pessoa no meio, você não vai poder contar meia pessoa. Você vai ter só 9 pessoas. Então, esses são dois tipos fundamentalmente diferentes de quantidade, ok? A discreta, onde você tem uma unidade, ou seja, você tem um objeto com uma organização estrutural, e a contínua, que é quando você tem uma matéria, né? Uma extensão material uniforme. E o que que acontece? O que que nós fizemos enquanto, né, espécie, civilização? Nós criamos convenções discretas, convenções de unidades discretas para medir quantidades contínuas. E nós aplicamos isso a tudo, né? Nós aplicamos isso a tamanho, nós aplicamos isso a peso, nós aplicamos isso a volume de líquido, nós aplicamos isso a intensidade de luz. Nós criamos uma unidade de medida, então, né, eu invento aqui que, por exemplo, esse tamanho aqui, ó, vai se chamar centímetro. Na verdade, eu convenciono que um determinado tamanho vai se chamar metro, né? E aí eu fraciono esse metro em partes, né? E eu meço a coisa por essas frações do metro. Mas eu poderia, olha só, se eu fosse o rei, né? E eu falasse assim, olha, esse daqui é o tamanho da minha palma. Agora tudo no meu reino vai ser medido pelo tamanho da minha palma. Então as pessoas iam falar, olha, eu tenho não sei quantos palmos de altura, quantos palmos do Carlos, né? Colocados um sobre o outro. Nos países de língua inglesa isso acontece, né? Eles medem pelo pé do rei. Então, mas veja como a coisa é convencional, como ela pode mudar de cultura para cultura. Os países de língua inglesa, eles medem as extensões por milhas. Então, é importante ter essa noção, né, de que existem desses dois tipos fundamentais de quantidade e que, né, quando nós usamos essas unidades de medida, estamos usando quantidades convencionadas, que não existem objetivamente na natureza. Bom, e aqui algumas características, né, universais da qualidade. Quantidades, características universais da quantidade. Quantidades não têm contrários, então não é qual o contrário de 2, né? Não existe um contrário de 2, não, não é o menos 2, tá? Se você fez isso, você já imaginou uma escala, né, que vai do mais para o menos, né? De um lado tem um 2, do outro tem menos 2, quer dizer, você criou
uma coisa qualitativa e colocou os números ali, né? Você criou uma escala qualitativa e botou os números ali, mas não existe contrário de quantidade. Qual é o contrário de 7? Entende? E aqui tem uma coisa que o Aristóteles fala que é muito esquisita. Eu até pensei em suprimir, mas eu achei que valia a pena manter, porque isso de certa forma ajuda, familiariza, né, quem tiver interesse em ler o livro, né? Vai encontrar isso lá, eu não mencionei, então é melhor mencionar. Que é o seguinte, Aristóteles fala assim, ó, a quantidade não é em si mesma suscetível de receber o mais e o menos. Isso não tem a ver com adição e subtração de quantidade, isso daqui é um acréscimo meu. Então, olha só, um 3 não pode ser mais 3 que um outro 3. Então, se eu tiver aqui 3 laranjas e eu tiver aqui do outro lado 3 amoras, certo? Eu não posso falar que as 3 laranjas são mais número 3 do que as 3 amoras. Aí você pode falar assim, ah, mas as laranjas têm mais massa, né? Elas são maiores que as amoras. Então, agora você mudou de assunto, percebe? Você está falando da massa, né? Você está falando da quantidade extensa, da quantidade contínua das frutas, e não mais da quantidade discreta. E veja, e aqui tem a questão, né? Igual, desigual, se predica apenas de qualidade, né? Inclusive é o símbolo que nós usamos na matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. E quando nós montamos equações, né? Você está equacionando, né? Você está igualando quantidades, como se estivesse colocando numa balança. Uma coisa importante também de chamar a atenção aqui é que, veja, a quantidade e a qualidade seriam categorias que estão muito próximas ali da essência da substância. E o que isso quer dizer? É até por isso que eu situei-as aqui próximas à substância, formando esse triângulo aqui, né? Então, a essência da substância vai criar determinações sobre as suas quantidades e qualidades. E, de certa forma, né, Aristóteles dizia que a substância é feita de matéria e forma. Então, matéria é aquilo de que ela é feita e a forma é a sua organização estrutural imanente. E essa organização estrutural imanente vai ganhar expressão nas categorias da quantidade e da qualidade. Na figura, né, que o ente vai ter, potências que ele possui, nas disposições que ele é capaz de assumir, os hábitos que ele é capaz de assumir em função dessas disposições e quais são os estímulos, né? Quais são as afecções, né? As características sensoriais que ele carrega nele mesmo e quais são as características sensoriais. Bom, isso já seria a potência, né? Que ele é capaz de captar do mundo. Então, mas, por exemplo, características físicas perceptíveis, né? No caso da substância humana, né? Você não tem ser humano azul ou verde, por exemplo, ou lilás, né? Essas não são características físicas perceptíveis, né, do ser humano, mas tem uma ampla gama que vai do claro ao escuro, em termos de coloração de pele. E a quantidade seria o outro lado da moeda da qualidade, nesse caso, né? Então, veja, né? A estrutura espacial, nós temos uma série de sistemas, né? Sistema digestivo, respiratório, circulatório, que fazem parte da organização estrutural do corpo humano, e esses órgãos têm uma série de partes. Então, todas essas partes que compõem os órgãos, que compõem os sistemas, eles vão ser quantidades discretas, ok? E você vai ter já, por exemplo, os tecidos, né? Os tecidos que compõem, por exemplo, sei lá, o coração ou os músculos, né? Eles já se assemelham mais à quantidade contínua, que é um mesmo material, né? Embora, né, se você for olhar assim microscopicamente, né, você vai ver que eles são feitos de células, né? Mas é sempre o mesmo tipo de célula, né? Embora isso daí já seja uma distinção que Aristóteles não tinha, né? Aristóteles não, quando olhava para uma quantidade contínua, ele não pensou que se ele pegasse um microscópio e olhasse
e haveria ali no fundo daquela quantidade contínua uma quantidade discreta que se repete, né? Que é um pouco a ideia por detrás da teoria atômica. Mas é diferente, né? De qualquer maneira, são coisas diferentes. Bom, e aí nós entramos agora na categoria da relação. Essa é uma outra categoria sobre a qual Aristóteles se detém, né, e se aprofunda bastante. E quando nós falamos de relação, essa é uma categoria até difícil de apreender inicialmente, né? Porque a relação é uma coisa muito impalpável. Mas, veja, acho que o exemplo que deixa isso mais claro é, por exemplo, a relação é uma coisa que ela só pode ser o que ela é em função de um outro, ou em relação a uma outra coisa. Então, por exemplo, eu posso falar que eu sou o pai, tudo bem? Mas para eu ser pai, eu tenho que ter um filho, certo? Não é possível ser pai sem ser pai relativamente a alguém que é o filho. Então, o conceito pai, ele existe como relação. E aí entra o conceito de dobro também. Se eu falo que uma coisa é o dobro, ela é o dobro de uma outra, que é a metade desse dobro, né? Então, se eu falo que 8 é o dobro de 4, 4 é metade de 8. Necessariamente, porque a palavra dobro é uma palavra relacional. Implica dois, sempre. Implica um outro. E esse outro que está implicado, ele é simultâneo, né? Fala assim, cara, esse ano ganhei o dobro do ano passado. Você imediatamente imagina, né, uma quantidade e uma outra quantidade, simultaneamente. E eu não preciso falar isso, porque está implícito, né? Então é isso que está sendo dito aqui. Diversas das palavras que nós usamos são relacionais. Então, se eu falo que eu tenho um conhecimento, conhecimento implica um conhecido. Se eu vi algo, é porque esse algo era visível. Se eu falo que eu agi, alguém recebeu a ação, né? Se eu falo que eu sofri algo, algo foi o perpetrador, né? Ou o agente que produziu esse sofrimento. Então, nós começamos a ver, né, que existe uma série de termos que eles estão conectados, ou eles pressupõem conexões. Então você vê que existe uma série de termos que é, apontam para essas correlações, né? E essas conexões que acontecem na vida real. E não é à toa que a categoria da relação está colocada ali no meio, né, disso tudo. Bom, agora nós temos as outras categorias sobre as quais o Aristóteles falou de maneira muito breve, fala de maneira muito breve no livro das categorias, mas ele se aprofunda bastante sobre elas em outros livros, né? Por exemplo, Tempo e Lugar, Aristóteles aprofunda muito esses conceitos na física. Ação e padecimento são categorias que ele fala muito brevemente no livro das categorias também, mas ele tem possibilidade de falar um pouco mais sobre essas categorias no livro do De Anima e no próprio livro da Ética, certo? E estado de posse também. Bom, então vamos colocar aqui as notas fundamentais das categorias. Olha só, Aristóteles definiu o tempo como a medida do movimento, segundo o antes e o depois, ok? Bom, então o que isso quer dizer, né? Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. O tempo, ele é uma sucessão de instantes, e esses instantes são irrepetíveis, né? O tempo que passou, ele não se repete mais. Mas o fato de serem uma sucessão de instantes irrepetíveis quer dizer que você tem sempre um antes e um depois, certo? Aí você poderia levantar uma objeção assim, ah, mas e a primavera? E os ciclos do ano, né? Eles estão sempre se repetindo, né? E eles são tempo. Então, veja, você não está falando do tempo em si. Você está falando do movimento de alguma coisa que é um movimento que se repete, um movimento cósmico. Eu estou falando do tempo mesmo, né?
percepção da passagem do tempo, é uma percepção do quê? De uma sequência de instantes, né? Então, nesse sentido, a experiência do tempo ela é linear, tudo bem? E quando nós temos essa percepção imediata do tempo, esse tempo é um antes, um agora e um depois. Então, é sempre uma ordem tríplice. Mas aí nós podemos medir esse tempo, né, tendo como referência algum movimento exterior. Então, eu posso pegar, por exemplo, o movimento dos planetas, o movimento do Sol, que é um movimento que sempre se repete e, em tese, né, dura mais ou menos a mesma duração sempre, né? Se bem que a gente fala isso que a gente está no Brasil, então a gente não percebe isso, mas em outros países, né, o ciclo do Sol, ele a duração dos dias muda em conformidade com a estação. Mas você usa, de qualquer maneira, o movimento do Sol como uma medida da passagem do tempo, ou seja, da passagem dos instantes, o antes e o depois. O tempo seria isso, né? Então, nós pegamos vários movimentos que são estáveis e permanentes como referência de tempo. O movimento do Sol, né? O movimento do próprio céu, que dá para a gente a percepção da passagem do ano. Outra categoria relevante é a do lugar. Então, o lugar de uma coisa vai ser a superfície com a qual ele está em contato nesse momento. E a superfície com a qual eu estou em contato nesse momento, por exemplo, é o meu escritório. Então, eu estou em contato com essa superfície e o meu escritório está me contendo. Então, o escritório é o continente e eu sou o conteúdo, certo? Se eu sair do escritório e for para o jardim, no jardim eu estarei em contato imediato com a superfície do jardim, o jardim será meu continente e eu serei o seu conteúdo. Então a categoria do lugar vai ser sempre com essa relação, né? Você tem um continente e um conteúdo, o local onde você está e você. Bom, aí nós temos as categorias da ação e do padecimento, né? Essas categorias são curiosas porque elas estão numa relação direta com outras categorias da qualidade. Então, se você faz uma ação, é porque você tinha a potência de fazer essa ação. Então, agir de determinada maneira é o atualizar de uma potência, né? A manifestação de uma potência, e ao mesmo tempo faz com que nosso corpo assuma uma determinada disposição, né? Nós nos dispomos de diferentes maneiras ao praticar ações. E essas ações, né, deixam em nós marcas, se tornam hábitos. Então, perceba como a ação e o padecimento também, elas estão inseridas numa rede de relações com essas outras categorias, mas a ação, de maneira análoga à própria qualidade, ela também pode se dar numa escala que vai do mais para o menos, ok? E tem opostos. É, Então, do mesmo jeito que você pode ter prazer, um padecimento, você pode ter uma sensação de dor ou de falta de alguma coisa, ok? Seriam todas variações na escala do mais e do menos. Todas essas coisas se dão em graus variados. Então, você padece sensações em graus variados, né? E você pode praticar ações também em graus variados, né? Você pode comer muito, você pode comer pouco, você pode se exercitar muito, você pode se exercitar pouco, você pode falar muito e falar pouco, certo? E, por fim, nós temos as duas últimas categorias, que são categorias que, do ponto de vista ontológico, elas têm muito pouca consistência. Então, por exemplo, a posse sequer a gente poderia considerar que é uma categoria do ser, porque, sei lá, por exemplo, se eu estou vestindo essa camisa agora, uma camisa verde. Então, isso entraria aqui na categoria da posse, né? Estou na posse dessa camisa. Ou então, digamos assim, eu sou o dono desse escritório. Então, ele é uma posse minha.
Mas isso é uma coisa que não altera a minha natureza, né, de maneira fundamental, como, por exemplo, a aquisição de um hábito altera. É uma coisa mais fácil de ir e de perder também, né, de ganhar e de perder, algo na categoria da posse. O estado poderia ser reduzido à categoria da disposição, tá? Então, o modo como você está disposto, né? Então, está dentro daquela trilha lá que conecta potência, ação e disposição. E o estado tem sempre a ver com o modo como nós estamos num determinado momento, certo? É, juntando aí, né, ação e padecimento. Eu estou agora, né, concentrado. Estou agora, sei lá, preocupado, né, ou estou dormindo. Isso tudo são estados. Então, veja, né? Eu criei esse quadro, essa disposição para também nós nos situarmos, né? Como eu falei aqui, ó, que a qualidade e a quantidade são categorias que sofrem determinações mais próximas da substância. Já o tempo, o lugar e a relação tem muito a ver com a sua circunstância, né? Já está mais na esfera do acidente, na esfera aqui são as suas circunstâncias individuais, né? Quando você nasceu, onde você nasceu, quem são os seus pais, em que país você está, né? Quais são as pessoas em torno de você. E aqui são categorias, ação, padecimento, estado, posse, que são as mais imediatas, né? O que que você está fazendo agora? O que que você está ouvindo, padecendo agora? Né? Em que estado você está? Que posses você tem? De modo que, né, com esse quadro aqui, a gente tem as coisas mais permanentes, né? As determinações históricas, né? O condicionamento histórico que você recebeu enquanto substância, e aqui a sua circunstância imediata, o agora. Então é um quadro que eu acho interessante por isso, porque te dá esse senso de verticalidade, né? Do mais essencial para o mais transitório. Então aqui, ó, é um exercício do tipo que eu faço no curso Ferramentas da Inteligência, e eu acho que ia ser interessante dar uma amostrinha para vocês do que acontece, né, nesses exercícios. Mas veja, aqui já chegamos num ponto em que nós conhecemos todo o aparato das categorias de Aristóteles, né? Então nós vamos praticar usar essas categorias para fazer distinções sobre os termos. E quando eu falo fazer distinções sobre os termos, o que eu estou falando? Eu vou pegar um termo e vou me perguntar: a que esse termo está se referindo? É uma coisa que existe por si mesma ou é uma coisa que existe em outro? E aí, se existe por si mesmo, ele está se referindo a uma substância segunda ou a uma substância primeira? Se é um termo que se refere a algo que existe em outro, ou seja, se for um atributo, ele está sendo usado como um atributo de uma substância ou como um atributo de um atributo? Certo? Nós vamos usar isso examinando os termos nas orações. Então, por exemplo, aqui, né, tem uma pessoa dormindo e uma pessoa acordada. A pessoa, né, se refere ao quê? A uma substância primeira, ou seja, essa moça enquanto indivíduo. E dormindo e acordada são diferenças, se referem a quê? São coisas diferentes dentro de uma mesma categoria, né? Que vai ser o estado, ok? É um atributo, um acidente, né? Na categoria do estado. Mesma coisa aqui, ó. Moça de vestido, moça tomara que caia. Então, moça está se referindo a uma substância individual, substância primeira. De vestido e com tomara que caia vão ser acidentes dessa substância primeira na categoria da posse. Aqui eu vou ter um livro sobre gatos e uma fotografia de um gato. Então, repara, né? Livro e fotografia são coisas diferentes, são objetos diferentes. Mas, de qualquer maneira, são substâncias individuais. E gato, aqui vão ser coisas, veja, um livro sobre gatos vai ser um livro sobre a substância segunda, gato. E a fotografia de um gato vai ser a fotografia de uma substância primeira, um gato individual.
E agora, um livro sobre, uma fotografia de, são relações. Então, digamos, um livro tem conhecimento sobre o gato vai ser o conhecido. E uma fotografia implica um fotografado. Então, existe a categoria da relação aqui também. Uma galinha e um cisne. Ambos são aves. Só que a galinha é de uma espécie e o cisne é de outra espécie. Ou seja, quando eu olho para esta galinha e para este cisne, estou olhando para a substância de individuais. Ok? Uma galinha específica, um cisne específico. Mas quando eu falo da palavra galinha, palavra cisne, elas me remetem a essências. A não ser que eu fale esta galinha, este cisne. Então, galinha e cisne, ambos são aves, ou seja, ave é o gênero da substância segunda. E galinha e cisne são, né, espécies do gênero ave, né, mas também são essências, são substância segunda. Aqui nós temos um copo com pouca água e um copo com muita água. Então, ter muita e pouca água vão ser acidentes, ok? É uma situação concreta. E essa é uma diferença que está se dando em qual categoria? Está se dando na categoria da quantidade extensa, ok? Ter mais e menos água vai ser quantidade extensa, quantidade contínua. E por fim, aqui embaixo nós temos mulher com frio, mulher com calor. Então, mulher aqui são mulheres diferentes, substâncias primeiras diferentes, com frio e com calor. Então, essa seria uma diferença que se dá dentro de qual categoria? E a categoria aqui é a do padecimento, né? Uma está padecendo frio e outra está padecendo calor, ok? E aí você poderia falar assim, ah, mas será que não seria o estado? O estado você poderia ser assim, olha, essa está tremendo e essa está suando, tudo bem? Aí o frio e o calor que elas estão padecendo alterou o estado e uma está tremendo e outra está suando. Mas isso é diferente do padecimento. Tudo bem? Então, meus caros, esta foi a nossa aula sobre os termos e as categorias de Aristóteles. Minha ideia com essa aula é que você se aproprie desse conhecimento e você use as categorias de Aristóteles como se fosse um órgão de percepção. Isso é um dos passos necessários para você aprender, né? Para você ser capaz de fazer distinções mais finas e tem a capacidade de organizar o seu conhecimento com maior clareza e precisão. Não basta ouvir essas aulas, né? Você tem que praticar. Mas, né, com essa aula, eu facilitei muito o trabalho que você vai ter, né, se apropriando desse conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, né, um aprofundamento maior, exercícios, né, para conseguir fazer isso, entrar na sua estrutura, dê uma olhada no Ferramentas da Inteligência. Lá nós desenvolvemos treinamentos e capacitações cognitivas, não só relacionados às categorias de Aristóteles, mas também muitas outras habilidades vitais para dar à sua inteligência todos os recursos que ela precisa para funcionar bem, né? E para mapear o mundo e ver com clareza. Tudo bem, meus caros? Fiquem com Deus e um grande abraço.